Você já sentiu que está fazendo tudo certo, trabalhando, estudando, tentando manter a disciplina, mas mesmo assim algo te trava, como se pequenas coisas te tirassem do eixo e te fizessem desistir no meio do caminho. Talvez você não esteja falhando por falta de vontade, mas por deixar que as emoções assumam o controle sem você nem perceber. Hoje eu quero te mostrar a como lidar com as emoções pode ser um divisor de águas entre a estagnação e o sucesso. Se você é novo aqui, meu nome é Laila. Aqui no canal eu falo sobre desenvolvimento pessoal e te mostro que sempre por trás de uma grande transformação tem a prática de bons hábitos. E por estar todos os dias acompanhando médicos dentro dos hospitais, lidando com situações de pressão, cobrança e decisões difíceis, eu entendi que ter inteligência emocional não é um luxo, e sim uma necessidade. A verdade é que a gente cresce ouvindo que nós temos que ser racional o tempo todo, que emoções são fraquezas, que no trabalho e nos estudos você precisa deixar o sentimento de lado e seguir como se nada aconteceu. Mas e se eu te disser que isso é uma mentira? Durante um vídeo que eu estava assistindo, eu aprendi sobre um estudo desenvolvido por um neurocientista, que ele mostrou que as emoções, elas não são obstáculos da razão, mas sim uma parte essencial das decisões que tomamos. Então, tentar desligar as nossas emoções, o que sentimos, na verdade vai nos travar, nos tornar desmotivado e até disfuncional. Isso acontece quando você se cobra demais por não conseguir realizar alguma tarefa, estando emocionalmente esgotado. E eu te conto uma história real. Quando eu comecei a faculdade de medicina foi na época da pandemia, então todas as aulas eram online. Com a vacina, a queda da taxa de mortalidade pela Covid, as coisas começaram a voltar aos poucos. Então as aulas começaram a voltar presenciais. E para quem não sabe, quando você estuda numa faculdade de medicina que o método é PBL, nós, os estudantes, a gente tem que ir para as tutorias, que são grupos de discussões, sabendo tudo sobre a matéria, para você dar uma contribuição na discussão e todo mundo tá ali debatendo sobre aquele tema da matéria. E foi justamente nisso. Eu era a coordenadora da tutoria, então todos os estudantes sentavam em uma roda, cada um dava sua contribuição, né, para aquele tema da matéria, e eu coordenava. Então, sempre quando alguém não falava, ficava faltando alguma coisa, eu tinha que estar ali atenta para completar ou falar, se ninguém falasse. E além disso, era minha responsabilidade estar ali montando o slide. Na tutoria, tem o professor, né, que é chamado de tutor, mas ele tá ali mais para tirar dúvidas, para fazer correções se alguém falar alguma coisa errada. Então, não é tanto ali para ele dar aula. E justamente na minha primeira coordenação, no meu primeiro módulo de tutoria presencial, naquela semana que eu precisava ter meu foco ali total, porque era a primeira vez presencial que eu ia ser coordenadora. Então, eu tava apreensiva, tava meio ansiosa, e justamente nessa semana eu passei por uma dificuldade, assim, pessoal, bem complicada, alguns problemas pessoais. E eu vi o quanto era difícil eu me concentrar para estudar para essa coordenação. Ainda mais que o tema era o calendário de vacina pediátrico. Então tem muito detalhe, tem muitas coisas que você tem que entender o mecanismo por trás, mas também tem muita decoreba, né? E ali, com a minha cabeça emocionalmente esgotada, eu não consegui dar o meu melhor. Não foi a minha coordenação, com certeza. Mas mesmo assim eu fiz, me senti culpada porque não fui muito bem. Mas aí eu entendi, todo mundo passa por problemas. Só que pensando agora, se fosse hoje, eu ia buscar controlar mais meus sentimentos, controlar mais aquelas emoções que eu estava sentindo no momento e reagir de uma forma mais madura, para eu não me prejudicar, né, com os estudos. Então, a inteligência emocional, ela entra justamente aí. Não para você fingir que não está sentindo, mas para você conseguir seguir mesmo sentindo, para que a emoção ela não tome conta de tudo, que ela não decida por você. O grande problema não é sentir, é você agir no automático, porque sentir raiva, tristeza, ansiedade, isso tudo é normal. Afinal, nós somos seres humanos.
O que sabota a sua rotina é a reação que você tem frente às situações que você está vivenciando. Tem uma frase que meu namorado fala comigo, que eu demorei um tempo para processar, mas hoje eu entendo completamente, para mim é uma verdade real, viu? A frase é o seguinte: 20% realmente acontece. 80% é a forma como você reage frente àquela situação. Então, se acontece alguma situação que você reage de forma impulsiva, imatura, a questão toda fica 1000 vezes pior, porque você não conseguiu reagir da melhor forma. Então você começa a se sentir culpado, paralisado, inseguro e não consegue resolver o problema. Então, o que precisamos entender é que a gente não precisa agir como um robô, como se não tivesse sentimento, e sim agir com mais consciência, com mais maturidade emocional, não no impulso. Então, como começar a mudar isso tudo? Não existe mágica, mas existe treino, a prática de bons hábitos. Hoje, quando acontecer alguma coisa que te tira do eixo, te tira do controle, um imprevisto, um dia ruim, situações difíceis pessoais, eu paro, respiro e analiso como eu posso reagir da melhor forma para resolver essa situação. Óbvio que tem momentos que às vezes a gente acaba não aplicando esse treino e agindo no impulso, mas o ideal e o que eu busco fazer é sempre ter essa ação em prática, sabe? Porque a partir do tempo que você vai praticando isso vai acabar se tornando um hábito na sua vida. E sempre que surgir esses imprevistos, você vai pensar dessa forma e buscar agir da forma mais madura possível. Então tem que fazer isso se tornar um hábito, para você fazer sem nem perceber. E hoje, tendo esse pensamento, e quando eu paro para analisar algumas situações que eu já passei, eu entendo que eu reagiria de uma forma bem mais madura hoje, porque agora eu busco não agir de forma impulsiva. Então primeiro eu paro, penso e entendo como eu posso agir de uma forma mais madura. Então eu pensei nesse vídeo para você começar a colocar isso em prática. Da próxima vez que algo te tirar do eixo, pode ser um comentário maldoso, um imprevisto, uma discussão, respira fundo e não age no impulso. Reavalia, ressignifica e pensa a melhor forma de agir. Se esse vídeo fez sentido para você, comenta aqui. Eu escolho agir com mais maturidade. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!